Nesse vídeo você vai saber como se tornar presidente do Corinthians. Já pensou nessa possibilidade? Ocupar o cargo máximo de Duílio Monteiro Alves ou de tantos outros que já passaram por ali? Roberto de Andrade, André Sanches, Mário Gobi, Alberto do Alibe, Marlene Matheus, Vicente Matheus ou o primeiro presidente da história do Coringão, Miguel Bataglia, que eternizou aquela frase: o Corinthians vai ser o time do povo e é o povo que vai comandar o time. Hoje ele estaria chorando no banho, inclusive com essas coisas, mas é isso aí que a gente vai trocar ideia. Você vai saber detalhe por detalhe, passo a passo, se você tiver essa sua ambição ou apenas curiosidade. Só que é muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para fortalecer o nosso trampo e fazer o canal continuar crescendo e chegando a cada vez mais pessoas, beleza? Então, bora lá! A primeira coisa que você precisa saber é que apenas associados da sede social do Corinthians podem concorrer a cargos para diretoria, para presidência e para conselho do clube. Então a primeira coisa que você deve pensar é em se tornar associado do clube. Então eu vou puxar para cá como você faz isso, os valores, os benefícios, ou seja, vou fazer uma propagandinha de graça aí pro Coringão, tá bom? Então aqui as fontes de onde eu tirei isso aqui foi diretamente do site do portal oficial do Corinthians. Então você tem aí vários benefícios que estão aí, né? Tem 10 quadras de tênis, 4 quadras de peteca, tem 3 ginásios poliesportivos, 5 quadras de vôlei. Vocês estão vendo aí que são vários baguinhos assim, vários itens aí que vão te dar benefício. E aí você tem que comprar o título. E aí tem 2 títulos para você comprar: o título individual e o título familiar. O título individual custa R$2.000 e depois você tem que pagar a manutenção. E o título familiar, onde você vai ter seus dependentes, né? Sua esposa, seus filhos ali, custa R$3.000. E aí eles dividem em até 10 vezes. Portanto, vamos pensar no mais simples aí, né? R$2.000 dividido em 10 vezes dá 10 de 200. E aí o título, a manutenção, né? O que você paga por mês, seria R$190. Só que nos 10 primeiros meses, quando você vai estar pagando aquela mensalidade de 200 por mês, você paga só metade. Então, no final das contas, fica 190 dividido por 2, que dá 95, você paga R$295. No título familiar, que custaria 3.000, eles também dividem em 10 vezes de R$300 e também nos 10 primeiros meses você paga só 50% do valor da manutenção, que é R$260. Então, no final das contas, o de R$300 dá 430 nos 10 primeiros meses. Então, quer se tornar presidente do Corinthians? Se torne sócio do clube. Aí você fala: beleza, Adalba, já me tornei sócio do clube, agora eu posso me candidatar à presidência do Corinthians? E a resposta é não. Então, você vai ver que é um pouquinho mais complexo do que isso, tá bom? Vamos para a segunda etapa, e para essa segunda etapa a gente vai precisar ver o que o estatuto, que é a lei maior, que é a lei máxima do Corinthians, determina nesse ponto. Então, como a gente manja muito de estatuto do Coringão aqui, vou puxar aqui para vocês darem uma olhada. A seção 5 dos direitos dos associados, artigo 22, item H. O associado pode votar e ser votado nas condições estabelecidas por este estatuto para a composição do Conselho Deliberativo ou qualquer outro cargo eletivo. Então preste atenção neste pequeno detalhe: nas condições estabelecidas por esse estatuto. Então tem algumas coisas que logo de início você não poderia ser candidato a nada dentro do Corinthians, que lá no artigo 43, que eu também vou jogar aqui na tela, ele vai deixar bem claro: não poderá fazer parte de qualquer poder social do clube o associado que, item A, seja arrendatário do Corinthians ou exerça atividade remunerada nas dependências do Corinthians. Item B, receba do Corinthians qualquer tipo de remuneração, seja como prestador de serviço, funcionário assalariado, profissional liberal, empresário ou distribuição de lucros de empresa de qualquer que seja o sócio. Item C, tem com o Corinthians qualquer tipo de relacionamento profissional na condição de procurador, empresário, agente de atletas ou como sócio dos que exerçam tais atividades. Item D, qualquer um que venha receber ou reivindicar sob qualquer pretexto ou justificativa, mesmo profissionalmente, interesses contrários aos do Corinthians ou venha se representar de terceiros em ações movidas contra a associação, ressalvadas as hipóteses de questionamento quanto a decisões dos órgãos ao clube. E ainda tem um parágrafo único aqui, né, deixando muito claro que o conselheiro ou diretor que no decorrer do seu mandato se enquadrar em qualquer um dos itens desse artigo poderá perder o mandato ou cargo, mesmo que vitalício,
vitalício e será substituído na forma do estatuto. Ou seja, você precisa estar enquadrado em todas essas coisas aqui para poder se tornar presidente do Corinthians. Aí você chega pra mim e fala: eu não me encaixo em nenhum desses itens que me proibiria de ser candidato à presidência do Corinthians, eu não sou arrendatário do clube, não sou funcionário do clube, não exerço nenhuma coisa remunerada, enfim, nada disso me proibiria pelo estatuto a ser presidente do Corinthians. Então eu posso? Eu fui lá, comprei o título agora 2023, quero ser candidato a presidente, agora eu posso, né? Já me encaixei aí e a resposta, mais uma vez, é não. E aí a gente tem que recorrer de novo ao estatuto e lembrar daquela frase, tá bom? Nas condições estabelecidas pelo estatuto. Por isso que eu vou puxar pra cá a seção 4, que fala das eleições para a diretoria. Parágrafo 2º, qualquer associado para concorrer ao cargo de presidente da diretoria, que na verdade é essa a nomenclatura certa, né? Presidente da diretoria e não presidente do Corinthians, ou aos demais cargos da diretoria, deverá ser conselheiro vitalício do clube ou ter sido eleito conselheiro pela Assembleia Geral por pelo menos 2 vezes e encontrar-se no gozo de todos os direitos estatutários. Isso quer dizer que você não pode ter tido nenhuma suspensão, tá lá adimplente com a sua mensalidade, e ainda assim, para você candidatar à presidência do Corinthians, você precisa antes ser conselheiro por 2 vezes, 2 mandatos. E nesse momento, quase em desespero, você chega pra mim e fala assim: então eu tenho que comprar o título e me candidatar ao conselho primeiro, Adalberto? E é exatamente isso. E aí, por bate-pronto, você deve falar: pô, então eu vou fazer isso. Compro o título agora, né? 2023, mês que vem pingou na conta, já vou lá, compro o título. No final do ano tem eleição, já me candidato ao conselho. E a resposta, mais uma vez, meu amiguinho e minha amiguinha, é que não é bem assim. Vamos ver como é que... o que o estatuto fala, na verdade. Então traz pra cá de novo a seção 3 do Estatuto do Corinthians, que fala das eleições para o Conselho Deliberativo. Artigo 50. Terão direito a votar e serem votados os associados que pertencerem ao quadro social e se encontrarem no gozo de todos os direitos estatutários. Parágrafo 2º ainda diz que qualquer associado, para ser votado, deverá pertencer ao quadro social há mais de 5 anos e encontrar-se no gozo de todos os seus direitos estatutários. Ou seja, não é tão simples assim. Você precisa ser sócio há mais de 5 anos para se candidatar a primeira vez ao Conselho Deliberativo e ainda assim tá gozando de todos os seus direitos estatutários. Tem que lembrar, né? Dívida em dia lá, tal, não tá devendo nada, não ter tipo nenhuma restrição, não ter tido suspensão, esse monte de coisas aí. E nesse momento que você já deve estar chorando no banho em posição fetal com a música de Adele no fundo, eu preciso te dar mais uma pequena notícia triste, porque não basta apenas você ser sócio do clube, comprou o título lá, ficou 5 anos pagando tudo direitinho pra se candidatar e você tá tudo apto ali, ainda tem mais um pequeno porém que eu vou puxar pra cá, no Estatuto do Clube, no artigo 51. Os candidatos deverão apresentar-se em chapas que serão registradas na Secretaria do Clube, contendo a assinatura de todos os seus integrantes, ou seja, antes disso você precisa ou entrar numa chapa ou criar uma chapa, né? Criar um movimento político ali dentro. E o artigo 52 ainda diz que para a eleição dos membros trienais do Conselho Deliberativo serão constituídas chapas compostas por 25 associados para concorrerem aos cargos de disputa, né? De 200 conselheiros efetivos, consoante previsão do parágrafo 4º, artigo blá blá blá, né? Conselheiros suplentes, indicando-se nas chapas os números de matrículas de seus componentes. Ou seja, você precisa criar uma chapa ou se filiar a uma chapa e dentro dessa chapa você ainda precisa fazer parte deste pequeno e seleto grupo de 25 candidatos que serão eleitos nas famosas chapinhas ali dentro. Portanto, vamos recapitular passo a passo tudo que você precisa fazer para se tornar presidente do Corinthians partindo de agora, partindo do zero e ver o que você precisa fazer. Primeiro, você precisa comprar o título. E aí você comprando o título agora em 2023, você vai ter ali 5 anos para você viabilizar a sua primeira candidatura ao conselho. Então, 2024, 2025, 2026, 2027, em 2028 você ganha o direito de votar e ser votado. Só que em 2028 não tem eleição. Ele vai estar lá no segundo mandato de 26, de 27, 28 e 29. Só vai ter eleição no final de 2029. Nesse meio tempo, então, nesse ano extra que você ganhou aí, ou perdeu, dependendo do seu ponto de vista, você vai ter que se viabilizar politicamente com as chapinhas. Ou você cria uma chapa, e tem toda uma burocracia que eu não vou falar aqui agora, mas também está previsto no estatuto, ou você se filia a uma chapa já existente, que seria o caminho mais fácil, a gente pode colocar dessa forma, e dentro dessa chapa você tem que ser um dos 25 eleitos para poder candidatar e ganhar o Conselho Deliberativo. Uma vez que você candidatar
candidatou no final de 2029 e ganhou a vaga de conselheiro do Corinthians, você vai assumir o primeiro mandato, que é 30, 31 e 32. No final de 2032, você precisa se viabilizar de novo politicamente para se candidatar de novo ao conselho para exercer os mandatos em 33, 34 e 35. Partindo da ideia que você vai ganhar os dois mandatos e os dois mandatos você vai ser eleito em 2035, no finalzinho do seu mandato de conselheiro, você já pode viabilizar a sua candidatura, que também precisaria de uma chapa, também precisaria de apoio político e várias outras nuances ali dentro, para você ser candidato à presidência do Corinthians para os mandatos de 2036, 37 e 38. Ou seja, em 2036, se der tudo certo, a gente tá em 2023, né? 13 anos. Daqui 13 anos você pode ser candidato à presidência do Corinthians. Eu tenho 34 anos, comenta aqui embaixo a sua idade, eu poderia com 47 anos ser candidato, se tudo desse certo, se tudo fosse encaminhando certinho aí, então eu poderia ser candidato com 47 anos. Agora que eu já fiz esse tutorial básico aí, eu mereço o seu like aqui embaixo, tá bom? Comenta aí embaixo se você acha que é algo viável ou não. Recentemente eu troquei uma ideia com o André Sanches e ele falou que eu deveria me candidatar à presidência do Corinthians, então tô só mostrando pra vocês. Se por acaso o André Sanches resolver meter esse louco com você em algum momento, você pega e mostra toda essa facilidade e essa viabilidade tranquilinha que é como você ir na padaria e buscar um pão, se candidatar à presidência do Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Não gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho do mesmo jeito, porque o mundo não é assim, da maneira como você tá pensando, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. É nóis.